Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, de um jeito ou de outro, mexe com todo mundo: a ansiedade. Mas a proposta aqui é olhar para ela de uma forma um pouquinho diferente. Vamos explorar a conexão, que é super profunda, entre o que a gente sente hoje e as nossas experiências lá do passado. E para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. Já parou para pensar que talvez essa ansiedade, essa inquietação toda que bate hoje, não seja só uma reação ao que está acontecendo agora? E se for, na verdade, um eco, uma espécie de mensagem de momentos que a gente já viveu? É essa a ideia que a gente vai desvendar. Bom, para começar, vamos colocar os pés no chão e falar da ansiedade no aqui e agora. Porque afinal é uma experiência bem presente, né? E quase sempre bem desconfortável. Então, o ponto é este. A ansiedade não costuma surgir do nada, assim, aleatoriamente. Ela geralmente aparece quando a vida nos coloca numa encruzilhada, sabe? Quando a gente precisa tomar uma decisão importante ou então defender uma posição. Ela funciona como um sinal de que tem algo muito significativo em jogo no nosso presente. Ok, mas é aqui que a conversa fica mais profunda. Se a ansiedade é essa reação aos desafios de agora, a pergunta é: que ferramentas a gente usa para lidar com eles? E a resposta? A resposta nos leva para uma viagem no tempo. Agora, olha que interessante essa conexão direta que a gente vê aqui. De um lado estão os desafios da vida adulta, certo? As decisões, a necessidade de se posicionar. E do outro, as ferramentas que a gente busca para enfrentar tudo isso. Elas vêm de onde? Direto da nossa personalidade, aquela que foi formada, que teve seus alicerces construídos lá na infância. Mas por que a infância tem esse poder todo? Por que a gente fala tanto desse período? A chave para entender isso está numa única palavra: vulnerabilidade. Essa citação aqui é perfeita para ilustrar a questão. Pensa bem. Na infância, a gente é muito mais influenciado pelo ambiente, pelas pessoas à nossa volta. O jeito que os outros nos enxergam, principalmente as figuras importantes, nossa, isso tem um peso gigantesco na nossa formação. É justamente nessa fase de maior vulnerabilidade que muitas das nossas respostas emocionais são, digamos, programadas. Agora vamos avançar um pouco e entender como essa história toda do passado aparece hoje. A psicanálise nos dá um conceito muito poderoso para isso, que é o de sintoma. Então, um sintoma, nesse jeito de ver as coisas, não é só um problema. É mais como uma pista, um sinal. É aquela dificuldade que a gente sente hoje, como a ansiedade, por exemplo, mas que na verdade está amarrada a conteúdos da nossa história que a gente não conseguiu elaborar, que acabaram se tornando desconhecidos para nós mesmos. Aqui a gente consegue ver o ciclo se formando. Tudo começa com alguma situação difícil que, por algum motivo, a gente não processa. Esse conteúdo não some, ele só fica ali, guardado, fora do nosso alcance consciente. Com o tempo, ele volta à tona na forma de um sintoma atual, aquela dificuldade que a gente não entende de onde vem. E onde é que ele se revela? No nosso discurso, no jeito como a gente conta ou até no que a gente não conta da nossa própria história. Certo. Se a nossa história se revela na nossa fala, como é que a gente faz para acessar e entender isso tudo? É aí que um processo terapêutico, como a análise, pode fazer toda a diferença. O papel de um profissional, nesse caso, é ter o que a gente chama de escuta qualificada. Não é só ouvir as palavras, sabe? É perceber o que está nas entrelinhas. É identificar os padrões e as conexões que, aos poucos, vão revelando a história não contada por trás daquela fala. E onde é que estão essas pistas? Elas aparecem na nossa própria fala, o tempo todo. Em pequenas inconsistências, sabe, em contradições que a gente mesmo não percebe, em esquecimentos repentinos sobre algum assunto ou em frases que parecem não ter lógica nenhuma. É nesses pequenos tropeços do discurso que a nossa história não processada dá um jeitinho de aparecer. E o objetivo de todo esse trabalho é exatamente este: conseguir acessar esses caminhos internos que para nós são desconhecidos. É começar a entender como aqueles momentos difíceis lá do passado se conectam diretamente com as situações de hoje, aquelas que nos causam ansiedade e exigem um posicionamento. Para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. E se a gente parasse de olhar para as nossas dificuldades só como problemas que precisam ser eliminados? E se a gente começasse a enxergá-las como um mapa? Um mapa que aponta exatamente para aquelas partes da nossa história que estão pedindo para serem elaboradas, que precisam da nossa atenção para que a gente consiga finalmente se posicionar no presente com mais segurança. Pensar nisso pode mudar tudo.